Olá, tudo bem? Hoje conferência B25, como diferenciar um templo de magia negra de um templo de magia branca. Como diferenciar um templo de magia branca de um templo de magia negra. Bom, essa conferência então ela tem vários objetivos: saber o que é um templo, saber que existem templos de magia branca e de magia negra, saber como diferenciá-los, conhecer as partes deste templo e saber seu significado. A força sexual em mãos de magos brancos e de magos negros é uma arma terrível. O pensamento atrai na espinha dorsal o fluido sexual para depositá-lo em sua bolsa respectiva. Com o derrame fatal desse fluido se perdem milhões de átomos solares. O movimento de contração sexual, aquele movimento peristáltico que segue após o derrame do sêmen, recolhe dos infernos atômicos do homem milhões de átomos satânicos que substituem os átomos solares perdidos. Assim é como vamos formando o diabo dentro de nós. Quando refreamos este impulso sexual e o desejo de fornicar em nós, então o fluido maravilhoso regressa ao corpo astral, multiplicando seus esplendores inefáveis. Assim é como formamos o Cristo em nós. Assim, pois, com a energia sexual podemos formar dentro de nós ou o Cristo ou o diabo. A sorte está lançada. Cada um faz de si o que queira, é o livre-arbítrio. Convido a todos que estejam assistindo até aqui, então, que continuemos, que o nosso objetivo é criar o Cristo e conseguirmos a autorrealização íntima de nosso ser. O que é um templo? A palavra templo está relacionada com o nosso corpo físico, que é o laboratório de onde oficia o terceiro Logos, o Espírito Santo. Pelo anterior, podemos deduzir que há dois tipos de templos: o de varão ou de homem e o de fêmea ou de mulher. Portanto, podemos afirmar que cada um deles se fará uma criação diferente, pois cada um é um laboratório individual. Quando vamos nos reproduzir, a energia criadora sexual do homem e da mulher se encontram no útero, onde se inicia a criação a partir desta cópula, a partir da magia sexual. Quando vamos criar um filho de luz, ou seja, nossos corpos internos, o ritual de magia sexual denomina-se suprassexo, união sexual de falo e de útero sem derrame da energia criadora sexual. Então, cada um dos participantes, cada um do cônjuge, faz sua própria criação partindo da união sexual. Quando participamos de um ato sexual com o propósito de divertir-nos, sem outro fim que o prazer, sem nenhum objetivo de tipo transcendental, esta união também faz sua própria criação, que são os filhos das trevas, os eus, demônios ou defeitos psicológicos.
A este tipo de ato sexual se lhe conhece como infrassexo, posto que se refere ao sexo animalesco com fornicação, onde não há pureza nenhuma. E quando se pratica magia sexual com o propósito de despertar para o mal, a energia criadora sexual é derramada no ione feminino, onde se contamina, e logo é reabsorvida e dirigida até os infernos atômicos do indivíduo, despertando gradualmente os poderes demoníacos de Mago Negro, que mais adiante lhe permitirão lograr sua escalada como Anagarika. São 13 graus de Anagaricas. Então, acabamos de falar de 4 tipos de práticas sexuais. Número 1 é para reprodução. Número 2, criar os filhos da luz. Número 3, para o prazer, diversão e criar os eus. E número 4 é despertar para o mal. Então há que estar desperto para o mal, conhecer os rituais de reabsorção da energia derramada, para criar graus de anagarikas. Esta palavra magia está relacionada com magia sexual, com o sexo. Magia é a arte da transformação. E com a magia sexual podemos nos transformar profundamente. Magia branca com a magia sexual branca, com o Kundalini, com a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, ascendendo vitoriosa para dentro e para cima. Na magia branca jamais se fornica. Ou seja, temos que ter a intenção de jamais fornicarmos. Uma vez que estejamos no sendeiro e queremos praticar a magia sexual branca, então jamais deveremos fornicar. Então não se pode, eu só vou fornicar no final de semana ou de vez em quando. Não tem negócio desse tipo. É sim ou não. E a magia negra, com a magia sexual negra, com o órgão condartiguador, com a serpente tentadora do Éden, com o desenvolvimento dos poderes mágicos invertidos pela analogia dos contrários. Então, pela analogia dos contrários, é tudo o contrário. A magia negra é com a fornicação. Num templo de magia branca se pratica o suprassexo. Agora estamos falando dos templos de magia branca e vamos falar também dos templos de magia negra. Então, só eu posso saber se o meu templo, se o meu corpo físico é de magia branca ou de magia negra. O mestre Rabolu, ele falou numa ocasião que basta uma única fornicação, um incidente que aconteceu lá na prática, acabou caindo, já é um templo de magia negra. E só temos que ter conhecimento do nosso templo, se é de magia branca ou de magia negra. Os outros não nos interessam, não nos convém analisarmos os templos alheios. Num templo de magia branca se pratica o suprassexo, se desenvolve o Kundalini entre um homem e uma mulher, com amor, fidelidade e castidade. Num templo de magia negra, por analogia de contrários, se pratica o infrassexo.
e se desenvolvem os poderes sinistros do órgão condartiguador, fazendo que a serpente desperte descendentemente tenebrosa até os infernos atômicos do homem. Essa lei da analogia dos contrários é uma das 48 leis aqui da tridimensionalidade de Euclides. A lei da analogia dos contrários, do mundo físico. Nos templos da Loja Branca se aprende suprassexo com os 3 fatores. Se busca o despertar da consciência, a criação dos corpos existenciais e a autorrealização íntima do ser. Nos templos da Loja Branca se convidam alunos que queiram tentar fazer seu próprio trabalho de autorrealização. Nos templos da Loja Negra, por analogia dos contrários, se pratica infrasexo. Se tem como objetivo despertar os poderes do órgão condartiguador, sem deixar de sentir o prazer do orgasmo que produz com a fornicação. Não se quer a autorrealização do ser, nem a criação dos corpos, pois que perseguem poderes que permitem governar aos outros, jamais governar a si próprio. E nos templos da Loja Branca buscamos governar a nós mesmos. Os magos negros ganham quando escravizam seus semelhantes, dão ensinamentos que confundem, ridicularizam os ensinamentos do suprassexo e, no geral, buscam fazer que os alunos se dediquem somente a despertar os diferentes poderes e faculdades de uma forma fácil. E também disfarçam seus templos buscando enganar aos ingênuos. Em todos os templos da Loja Negra, se odeia terrivelmente ao Cristo, se odeia ao amor e se odeia ao suprassexo. E também odeiam a Divina Mãe Kundalini. Por isso, então, que eles disfarçam seus templos como se fossem de Loja Branca. E a única e verdadeira maneira de diferenciarmos um templo de magia negra de um templo de magia branca, estes templos podem se encontrar no mundo físico, mas principalmente no mundo astral e nas demais dimensões da natureza. É com a intuição. Então a pessoa, o estudante, se desdobra em astral, vai adentrar num templo, dá o primeiro passo, já sente um golpe intuitivo. Já sabe que é de magia branca ou de magia negra. E é claro que o estudante do suprassexo não pode frequentar jamais templos de magia negra, porque pode ser lá seduzido a se desviar do caminho. Então, aqui no mundo físico existiram muitos templos de magia branca. Hoje em dia são muito poucos mesmo. Antigamente existiam muitos, especialmente no Antigo Egito, que foi uma poderosa civilização esotérica cristã. No Antigo México dos Aztecas, também uma poderosa civilização esotérica, com suas pirâmides. São 2 exemplos clássicos.
E existem muitas igrejas católicas hoje em dia que antigamente foram igrejas cristãs e até mantêm alguma coisa dos rituais e da simbologia. Então vamos estudar agora alguns símbolos que se podem encontrar nesses templos. Então existem duas colunas na entrada do templo, uma branca e uma negra, com dois guardiões. Pias de água benta. Tem uma igreja católica aqui na minha cidade que hoje em dia já não tem mais, mas antigamente a pessoa entrava, tinha água benta dos dois lados, representando as duas gônadas sexuais, os dois úteros, as duas trompas, né, da mulher, ou as duas gônadas no homem. Duas trompas com dois ovários na mulher. 7 lâmpadas que se encontram no canal central representam as 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes para o sacrifício pela humanidade, para entregar a sabedoria, é onde o sacerdote reza a missa. O sacerdote simboliza a força masculina, o santo afirmar, o princípio ativo de irradiação e penetração. A sacerdotisa, hoje em dia não existe mais, simboliza a força feminina, santo negar, princípio passivo de recepção e reabsorção. Existia o pebeteiro eu não cheguei a conhecer, que era uma estrutura metálica com 108 locais onde se colocavam velas, que representa as 108 existências com corpo físico. A cúpula da igreja simboliza a cabeça e debaixo dela deve estar o altar. O altar deve ser de pedra. Em forma cúbica perfeita, que simboliza o sexo, que nos templos antigos era a cama onde se praticavam o suprassexo. A gente viu na conferência A Origem do Ego que os casais iam em lua de mel praticar nos templos. E é justamente então nessa pedra cúbica, que é a pedra perfeita, e podemos atingir a perfeição psicológica através do sexo. Então a pedra cúbica simboliza o sexo, que é a pedra, que é a ferramenta que nos conduz à perfeição. Essa pedra, esse altar, tem a inscrição PTR. P, que é Pedro, que significa pedra também. T, que é tal, significa cruz. E R, que significa Ra, que é o elemento fogo. Então existe o cálice, que simboliza a mente, que é onde temos que depositar a nossa energia transmutada, a energia criadora sexual. Simboliza também o órgão sexual feminino. O pão é o corpo de Cristo, simboliza a sabedoria. O vaso com água representa o ensêmenes,
a energia criadora sexual para a transmutação sexual. Então, no altar, o altar deve ter o pão, o vaso com água, a Bíblia e livros, que significa sabedoria do mestre, as espadas, que significam a vontade do mestre ou a lei em vigor, o candelabro de 3 velas são as 3 forças, Pai, Filho e Espírito Santo. O candelabro com 7 velas são os 7 corpos, as 7 serpentes de fogo ou os poderes da coluna vertebral. A cruz de madeira significa a união sexual do homem e da mulher. Então é muito comum vermos ainda nas igrejas muitas cruzes, crucifixos. As flores que deve ter no altar também, sempre flores frescas, novas, são as virtudes da alma, adquiridas através da luta pela perfeição. O espelho simboliza a autoobservação, para recordar que todo defeito que vejamos nos demais é reflexo do defeito em nós mesmos. A bandeira que simboliza o ideal que perseguimos, que é a autorrealização. E todos os magos brancos carregam a espada na sua cintura do lado direito. Então, se o estudante entrar se desdobrar em astral e ver alguém com a espada do lado esquerdo, pode conjurar à vontade que é um mago negro. Porque os magos brancos usam a espada do lado direito. Agora, algumas características da loja negra, dos templos da loja negra. A pentalfa invertida, é a estrela, simboliza a cabeça para baixo, os pés para cima, representa a caída da torre, a fornicação, também representa a cabeça do diabo. 4 fogos mostram que trabalham com o poder dos 4 centros inferiores. A cruz invertida é a prática de sexo com fornicação. Num templo da loja negra sempre se fornica. O mago negro aconselha o celibato. Praticam homossexualismo religioso, cobram dízimo, não ensinam a morrer. Dizem que eles perdoam os nossos pecados, isso é absurdo, porque só nós mesmos é que podemos nos compreender para podermos eliminá-los. Nesses templos se dão missas satânicas, não se querem ao Cristo, detestam ao Cristo, odeiam e combatem ao Cristo, perseguem, flagelam ao Cristo. Nos templos de magia negra não se querem a Mãe Divina, odeiam, detestam a Mãe Divina. E carregam, como eu já falei, a espada do lado esquerdo. Bom, aqui então é um desenho de um templo, o nosso templo, o nosso microcósmico, o nosso templo microcósmico, desculpe, e um templo aqui do mundo físico ou do plano astral, que é mais ou menos igual, né? A cabeça, os braços abertos, né? O corpo, ele deve estar com a entrada para o ocidente e a cúpula para o oriente.
Por quê? Porque é o sentido que o sentido do transcurso do Sol. O Sol nasce no Ocidente e se põe no Oriente, que simboliza a energia criadora sexual que sai do osso do cóccix, se transmuta e vai até o cérebro e depois ao coração. Aqui, nessa altura, é o púlpito, onde antigamente o sacerdote subia por uma escadinha e ia até o púlpito fazer a sua pregação. É na altura da laringe criador, o verbo. Então estão relacionados. O canal central, que representa o Nadshitra, por onde sobe a energia. A cúpula, onde está o altar. Então, eu acabei de falar um monte de simbologias, mas a gente não tem certeza, porque como a gente já falou, os templos da Loja Negra se disfarçam, porque eles querem estudantes para eles. Então eles tentam nos enganar. Então essa simbologia pode ter tanto no templo de Loja Branca quanto nos templos de Loja Negra. Então, só repetindo que uma ferramenta que não falha nunca, jamais, que é a intuição. E com o despertar do Kundalini, do fogo, com o ascenso, a criação de nossos corpos, iremos despertando gradativamente a intuição. E também com o cantar da vogal O, onde se desperta também. Mas é muito não é um despertar assim eficaz, né? Com o canto, a entoação do mantra O. Para despertarmos a intuição mesmo é com o suprassexo. Mas usando esse mantra também nos ajuda em algumas ocasiões. As mulheres são mais intuitivas do que os homens, porque estão menos degeneradas, são mais coração, são mais emoção, e o homem é mais intelectual, por isso está mais degenerado. Bom, eu havia dito que a fase B, ela é muito prática, e temos que ir praticando mais e mais e mais. Daqui para diante, podemos ir sozinhos, porque é pura prática. Lembremos que o Cristo, ele se autorrealizou, Jesus, por exemplo, ele se autorrealizou sozinho. Onde estavam seus discípulos? Onde estavam seus estudantes? Os que o seguiam? Ele se autorrealizou sozinho. E é o que acontece na maioria dos iniciados. 999 vão para o Nirvana, um sozinho consegue sua autorrealização. Então, estamos sozinhos praticamente no mundo. E os outros debochando desse conhecimento, rindo por trás, né? Traiçoeiramente. Então, nós estamos praticamente sozinhos. No entanto, nós precisamos continuar assistindo às palestras, pois que elas nos dão força, né? Nos mantêm com esse intuito de chegarmos à autorrealização. E assistindo às palestras ininterruptamente, vamos aumentando os graus de compreensão nossa. Quem quiser continuar comigo, eu vou continuar no YouTube, dando uma palestra por semana, para que eu possa procurar me aprofundar bem, né, aumentar também os meus graus de compreensão.
através da meditação reflexiva, estar melhorando como instrutor e uma conferência então por semana. E quem quiser, eu indico o canal do conhecimento, é Conocimiento, em castelhano, Conocimiento de conhecimento de si mesmo, mesma coisa. Lá, né, entrando nesse endereço, existem 2 canais. Tem um canal que é uma bolinha com uma águia dentro, desenho de uma águia, mas esse instrutor, eu quase não consigo entender o que ele fala. E é muito confuso. E tem um outro canal que tem um olhinho. Esse canal é bem didático. É um instrutor e uma instrutora que dão a conferência ao mesmo tempo. É bem interessante a palestra deles, é bem aprofundada e é mais fácil de entender o castelhano deles. Então é esse canal que eu indico para quem quiser seguir, ir aumentando seus graus de compreensão, conhecimento de si mesmo. E quem quiser foguear comigo para ser um iluminador a mais da humanidade, um somador a mais, então no meu WhatsApp devem então dizer que estão interessados em seguir, em se tornarem um instrutor, e daí vamos providenciar esse curso para quem estiver interessado. Então, só colocando o meu WhatsApp novamente. Quarenta e dois 988 18 87 87. Podem fazer perguntas. Ficamos então assim. Um abraço a todos e daqui uma semana então a primeira conferência de fase A novamente. Um abraço a todos. Tchau.